Ai, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos aos vídeos de hoje. A Edilene aqui outra vez, eu acredito que a gente já esteja caminhando um pouquinho para o encerramento, então vou fazer minha última pergunta. Qual que é a prioridade do governo federal no Congresso Nacional de pautas a serem aprovadas? E existe uma conversa de que há uma mobilização da oposição para alterar a lei da ficha limpa e reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocando ele na possibilidade de, inclusive, concorrer em 2026, possivelmente contra o senhor. Queria saber a posição do senhor sobre esses dois assuntos, diretamente sobre o que vai ser a prioridade no Congresso Nacional e o principal desafio, e sobre a reversão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. As pessoas são muito interessantes, né? Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Ou seja, eles não acreditam que são inocentes? Eles deveriam acreditar que eles são inocentes e não ficar pedindo anistia antes do juiz determinar qual é a punição, ou se vai ter punição. O que nós estamos garantindo é um processo de julgamento altamente democrático, em que eles têm todo o direito de defesa. Agora, quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando. Eles acham que fizeram exatamente aquilo que a justiça está dizendo que ele fez. Então, primeiro, espero o julgamento, se defendam, vai ter uma condenação, você ou não, vocês terão o direito de se defender, haverá o direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Porque eu estou te dizendo uma coisa, Dilene, não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição nesse país. Não há. Não há possibilidade dos blefadores, daqueles que não têm nenhum respeito, sabe, pelas crianças que ficam na televisão, que ficam na internet acompanhando a mentira deles. Não tem. Então, sabe, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Quem vai decidir o processo é a justiça, quem vai absolver ou condenar é a justiça. Depois que isso acontecer, vamos ver como é que nós vamos fazer. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou, inclusive, a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Eu acho. Eu digo todo dia, por menos do que o que eles fizeram, muita gente no Partido Comunista foi morto. Por menos do que eles fizeram, muita gente foi preso. Por menos do que eles fizeram, o Prestes passou 50 anos prestando conta à justiça brasileira. Eles tentaram dar um golpe, anunciar e preparar a morte do presidente da República, a morte do vice-presidente da República, a morte do presidente do Tribunal Eleitoral, e acha que são inocentes. Ora, não tem sentido. Eles que paguem pelas mazelas que eles fizeram. Se for inocente, serão absolvidos. Se forem culpados, serão punidos. É isso que vai acontecer. Então, aí eu estou muito tranquilo. Você sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Mas ele não. Então é o seguinte, vamos aguardar o julgamento. Vamos aguardar o julgamento com muita tranquilidade, porque eu acho hilariante eles pedirem anistia antes de serem condenados. Ou seja, significa que eles não acreditam neles mesmos. A Tânia fala aqui, Bolsonaro deixou 54 milhões de superávit. Eu já cansei de ouvir pessoas que realmente acreditam que o Bolsonaro deixou superávit depois que ele saiu da presidência da República. Não. Bolsonaro não deixou superávit. Bolsonaro usava uma estratégia para fazer de conta que estava dando tudo bem. Eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem como que o Bolsonaro, no lugar de fazer o Brasil dar certo, ele vendeu muita coisa do Brasil para mostrar essas contas e não pagou as dívidas exatamente para fazer de conta que estava com superávit. Vamos para a primeira. O Bolsonaro vendeu várias refinarias, o Bolsonaro vendeu a distribuidora BR, o Bolsonaro vendeu muitos ativos do Brasil. É como se você tivesse uma empresa e de uma hora para outra você começasse a vender todas as máquinas da sua empresa. A conta bancária pode ser entregue positiva, mas a empresa não é mais a mesma. O Bolsonaro, para conseguir fazer de conta que ele
deu superávit, ele vendeu coisas do Brasil. O governo Lula está governando sem precisar de vender nada. Agora imagina como seria muito mais fácil ter superávit vendendo a Petrobras, vendendo uma universidade federal. É mais fácil, né? Você coloca o dinheiro do caixa, mas não foi você que criou aquele dinheiro. Aquele dinheiro ali é de uma empresa que o Brasil tem há décadas e você simplesmente vendeu para fazer de conta que está fechando em superávit. Mas aí vem a outra coisa. Pensa na mesma empresa. O Bolsonaro está administrando a mesma empresa. Além dele vender as máquinas da empresa, ele ainda não pagou os fornecedores. Esses são os precatórios que o governo Lula teve que pagar no início do mandato. Sim, o Bolsonaro não pagou os credores do governo federal. Ficou uma quantidade gigantesca de dívidas em precatórios que o governo Lula teve que pagar. Então é muito fácil você entregar, olha, você vai sair agora, você vai entregar a empresa com caixa positivo. É muito fácil. Você vende tudo da empresa, igual o Bolsonaro vendeu muitas coisas do Brasil, coloca esse dinheiro no caixa, você simplesmente não paga os fornecedores, fica devendo os fornecedores, aí o próximo cara que vai pegar para administrar a empresa vai ter que lidar com um Brasil que vendeu, né, uma empresa que vendeu suas máquinas. Agora, por exemplo, o Brasil não consegue controlar o preço do diesel porque as refinarias brasileiras foram vendidas. Então, você tem o problema de ter que alugar máquina dos outros, porque agora você não tem mais aquelas máquinas. Sim, a gente usa a refinaria dos Estados Unidos e compra o diesel de lá, por exemplo. E ainda tem outro problema. Os credores, né, estão ali batendo na porta, te perguntando, você não vai pagar, não? Aí você tem que pagar a dívida que o administrador anterior deixou. Como o Brasil teve que pagar os precatórios, isso é dívida que o governo Bolsonaro deixou para trás. Então, nunca caia nessa de que o Bolsonaro deixou superávit. O Bolsonaro deixou o maior rombo da história do Brasil. Isso porque o Bolsonaro foi o presidente que mais fechou empresas no Brasil, principalmente no setor industrial. Ele foi o cara que deixou a maior dívida em precatórios na história do Brasil. E ele foi o cara que mais do que Fernando Henrique em termos de valor, o cara que mais privatizou empresas brasileiras. E pior de tudo, o cara que mais colocou brasileiros na condição de miséria. Não dá para olhar para o Bolsonaro nunca e falar que o Bolsonaro fechou em superávit. Isso é ignorar completamente os principais detalhes dessa conta, que é a dívida que ele deixou e o fato dele ter vendido muita coisa para criar a caixa. Maior arrecadação teve agora o governo Lula. Arrecadação recorde. Maior geração de empregos da história teve agora o governo Lula. Geração de empregos recorde. E olha, tudo isso respeitando o teto de gastos. Já pensou se não tivéssemos um sistema liberal proibindo o presidente da República de governar? Se não tivéssemos, por exemplo, o estrago no Banco Central que o Bolsonaro causou, criando esse modelo do Banco Central privatizado? Então, não passa esse tipo de vergonha. Você não precisa. Aqui eu vi parlamentares dizer que era preciso baixar o preço dos alimentos e defendendo o inelegível. E aqui se esquecem que nós tivemos a inflação de alimentos no domicílio durante o governo Bolsonaro, acusado de roubar joias, uma inflação de quase 57%. Aqui eles escondem que o fubá subiu 112%, e o ovo 78%, e o acém 94%. Ao passo que o salário mínimo não teve qualquer tipo de ganho real. Aliás, ele diminuiu no seu valor real. Nós tivemos este ano o salário mínimo com ganho real, como tivemos também no ano passado com o governo Lula. E ali nós tivemos, em determinado momento do governo Bolsonaro, menos 1,23% do valor real do salário mínimo. E com esta inflação. Por isso eles querem que o povo brasileiro esqueça da fila do osso. Eles querem que o povo brasileiro esqueça que milhões de brasileiros e brasileiras passaram a entrar numa situação de fome. Que em determinado ano do governo anterior, nós tivemos um desemprego de 14%. Quanto está o desemprego hoje?
6,6%. Mas eles querem insistir na mentira porque alimentam as suas vidas políticas e os seus mandatos com a própria mentira. Se esquecem que o povo brasileiro sabe o que foi o governo anterior, mas eles insistem em colocar um boné de Trump, dizendo que a América será grande mais uma vez. Eu faço a opção pelo Brasil e ponho este boné. O Brasil é dos brasileiros. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like que é muito importante e vamos combater o bolsonarismo. Valeu!